Amém. Graça e a paz, boa noite para vocês, meus queridos irmãos. Que privilégio estar aqui. Obrigado, pastor Marcos, pela oportunidade, aos pastores dessa congregação tão maravilhosa e linda. Eu me sinto privilegiado todas as vezes que eu venho aqui, não é querendo comparar não, viu, irmãos, mas há um mover especial. Eu sinto que vocês carregam algo especial. E para mim é sempre um privilégio estar aqui com vocês. E me sinto muito honrado pela oportunidade. E eu não sei se você sabe, mas nós como nação estamos nessa última semana falando muito sobre avivamento. Nós tivemos, não sei quantos de vocês acompanharam na internet, um evento que foi realizado, que quase 250 mil pessoas se reuniram em 5 estádios da nação para adorar o Senhor Jesus. Eu não pude estar lá, mas eu e minha esposa, nós choramos muito assistindo aquilo. E minha mãe e minha filha, a Rutinha, está por aí, estava com a minha irmã na casa da minha mãe. A minha mãe me mandou um vídeo, as duas abraçadas, chorando, falando: Jesus, derrama avivamento sobre essa nação. Sabe, e hoje eu fui incumbido de uma palavra que eu sei que muitas vezes nós achamos que o título dessa palavra é a pior parte do avivamento. Qual que é a melhor parte do avivamento? Ah, meu irmão, é ver os cadeirantes levantando as cadeiras, os mortos ressuscitando, é dinheiro brotando na conta. Essa é a melhor parte do avivamento. É você ver gente, sei lá, que tinha câncer ser curado. Nossa, esse avivamento é precioso demais. Mas existe uma parte do avivamento que nós como igreja olhamos para essa parte do avivamento com olhos tão naturais e tão pessimistas, que é o arrependimento. E eu queria falar sobre 2 aspectos principais sobre o arrependimento. E engraçado, amor, que nos dá essa oportunidade, pastor Marcos. O senhor não sabe, mas nós fizemos um jejum no final do ano agora, de 21 dias, e nós oramos por isso. Nós oramos: Senhor, alinha os nossos caminhos, conserta as nossas veredas. E nós começamos agora na nossa célula um projeto. Alguns irmãos que não têm carteira e dirigem carro, e nós falamos: nós vamos agora, nós como célula, nós vamos levantar e vamos pagar a carteira desses irmãos. Ninguém na nossa célula vai andar sem ter carteira. Pode não parecer avivamento isso para você, meu irmão, mas é uma parte muito, muito, muito importante. E esses 2 aspectos que eu queria falar rapidamente antes de nós orarmos e mergulharmos na palavra juntos, é que o primeiro aspecto sobre arrependimento que nós temos é que arrependimento é a parte humana do avivamento. É como se Deus, para trazer o avivamento, dependesse do arrependimento do ser humano, e essa fosse a nossa parte no avivamento. Eu quero te conduzir nas Escrituras, e quero, com a graça de Jesus e do Espírito Santo, te comprovar através das 12 Escrituras que não tem nada mais santo, perfeito, agradável e divino do que arrependimento. O arrependimento não começa no coração caído do homem. O arrependimento começa no céu, enquanto um Deus é eterno. E essa foi a maior coisa. A maior coisa que aconteceu na terra não foi o homem ter pisado na lua, foi o próprio Deus ter pisado na terra. Ele iniciou tudo. Nós estamos na célula falando sobre os capítulos 12 a 17 de Gênesis, quando Deus aparece para Abrão, antes de ter feito qualquer coisa. A Bíblia vai dizer: eis que faço uma aliança contigo, entre mim e ti. Ali Deus já deu o tom, a aliança começa comigo. Foi Deus quem deu o primeiro passo. O arrependimento não é fruto de um coração esforçado. Arrependimento é fruto de um coração tocado pelo Senhor.
Sabe, eu quero te mostrar que dentro desse aspecto, um outro aspecto que nós vemos aqui, quando nós chegamos num ambiente de arrependimento, o sentimento que mais fica focado em nós é o sentimento de vergonha. E nós falamos, eu não quero me arrepender, porque eu vou ficar exposto, vou ficar envergonhado, vou ficar, sei lá, o que as pessoas vão achar? Se eu chorar, se eu reconhecer, se eu abrir meu coração. Vou te contar uma história rapidamente, que eu sou meio prolixo e gosto de falar muito. O pastor é bom sempre dando os toques aí. Aconteceu esses dias para trás, um irmão caminha comigo, percebi que ele estava chateado comigo. Posso falar com liberdade que ele não está aqui, não vou falar o nome dele. Mas claramente olhava para a fisionomia. Eu sou muito lerdo. Então assim, minha esposa fala, se você está chateado com o lerdo, não ignora, porque ele vai demorar muito para perceber. Chega e fala, mais fácil. Então se você está chateado comigo, mano, fala comigo, por favor. Vai ser muito melhor para o nosso relacionamento. E eu estava compartilhando uma palavra nas células dos nossos jovens e adolescentes. E eu terminei e falei, mano, você quer falar alguma coisa? Não, estou de boa. Com a cara fechada. Eu falei, tá estranho. Cheguei depois da célula e falei, mano, aconteceu algo? Não aconteceu nada, tá tudo bem. Aí eu fiz uma coisa que normalmente eu não faço. Primeiro eu escrevi uma mensagem. É difícil escrever uma mensagem. Eu escrevi uma mensagem de textão. Eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Vamos conversar, mano? Ele falou, vamos conversar. E aí ele chegou para mim no outro dia, que era no domingo, a gente sentou para conversar. Ele virou para mim e falou, mano, estou chateado com você. Por isso, quando eu cheguei para você para falar isso, você não deu moral, você só mandou eu ir orar. Eu falei, mano, eu achei que era melhor conselho que eu podia dar para você, eu não estar sem orar. Mas eu não senti aquecido, eu não me senti aceito, abraçado. E eu acho que ele poderia estar esperando que eu falasse um monte de coisa para ele. Mano, você é muito meninice, você precisa parar disso, não sei o quê. E eu virei para ele e falei, mano, me perdoa. Eu falei com você, mano. Eu me arrependo. Me perdoa, mano. Eu te amo tanto, você é uma bênção. Você é uma bênção nas nossas células, você é um irmão precioso. Você é um irmão muito fiel, muito santo. Me perdoa. E eu vi que ele ficou tocado, mexido. E cara, foi tão precioso o tempo que nós tivemos. Porque sabe, arrependimento não é sobre ficar envergonhado. Arrependimento é sobre ter a oportunidade de voltar para o destino. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo toca os nossos corações e nós ignoramos, deixamos para lá. Mas hoje eu queria te conduzir a que eu e você, nós pudéssemos, se o Senhor tocar algo no nosso coração, se um toque do céu descer e mover o nosso coração em arrependimento nessa noite, nós possamos dizer para o Senhor, me perdoa, Pai, eu me arrependo. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que Ele nos conduza nesse tempo e que a palavra dEle possa ser como uma espada afiada nos nossos espíritos. Espírito Santo, nós te clamamos nessa noite. Nós que somos pó, homens, mulheres, não temos condição de convencer ninguém de nada. Mas a tua palavra, que é a verdade, nos confirma que o teu doce Espírito, nosso Paracletos, é poderoso o suficiente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós te pedimos, Espírito, conduz-nos a essa porta que só pode ser aberta pelo Senhor. Essa porta, Deus, ó Pai, só pode ser aberta pelo Teu doce Espírito. A porta de entrarmos no avivamento
arrependimento. Move-nos, Deus, nessa noite a esse lugar. Deixa-nos, Deus, ó Pai, entender o que o Senhor está fazendo e guia-nos. É o que nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, irmãos, quando eu tenho oportunidade de falar sobre avivamento, uma das verdades que eu mais amo sobre avivamento é que nós não podemos nos confundir na jornada. Eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui são muito mais experientes do que eu, tem muito mais tempo de evangelho do que eu, tem muito mais tempo de leitura da Bíblia, de oração, de jejum. E eu tenho uma dificuldade muito grande no meu coração de crer num avivamento diferente do avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que quando toda a igreja estava reunida, e toda a igreja é literalmente toda a igreja, não eram só as crianças, não eram só os juvenis, não eram só os adolescentes, não eram só os jovens, não eram só os adultos, não era só a melhor idade, não, estavam todos reunidos, compartilhando pão, compartilhando vinho, e como um vento impetuoso soprou sobre a casa. E não foram as crianças que ficaram cheias do Espírito, todos ficaram cheios do Espírito. Sabe assim, eu sei que nós jovens gostamos de som muito alto. Eu quero te pedir perdão, meu irmão e minha irmã querida, que se você acha que quando os mais novos tocam o som está muito alto. Tem uma pastora nossa da igreja lá na sede, que eu amo muito, que é a pastora Marcinha. E às vezes quando nós vamos ministrar a adoração de manhã, e ela chega mais cedo, uma arma tão preciosa, e eu saio do palco, eu vou lá nela e falo: Marcinha, o som está alto. Ela: tá, filho. Sabe por quê, irmãos? Você também faz parte do avivamento. Você que está me ouvindo, não importa se você tem 60, 70, 80, 90 anos, o avivamento só pode acontecer se você fizer parte, porque é o avivamento bíblico, o avivamento de Atos capítulo 2. Não adianta nós jogarmos nas costas das crianças: essa geração é a geração do avivamento. Meu irmão, deixa eu te dizer, o nosso Deus é um Deus geracional, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele trabalha através das gerações. A pior coisa que nós podemos acreditar é que quando Deus levanta alguém é para substituir outra pessoa. Essa não é a verdade do Evangelho. Deus age na sua multiforme graça com muitos membros de formas diferentes. Atos capítulo 2 então dá o tom do avivamento. Aqueles irmãos são cheios do Espírito e coisas extraordinárias começam a acontecer no meio daquele povo. A sombra de Pedro começa a curar o povo. O povo pega lenço suado dele, o que hoje em dia tem muita gente fazendo proeza e bagunça com essas questões bíblicas. E é interessante que no capítulo 3, eu queria ler com vocês o capítulo 3, se você puder abrir comigo, o capítulo 3, do livro de Atos dos Apóstolos. No verso 1, olha o que a Bíblia diz: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Qual era o objetivo deles? Era curar gente? Não. Eles foram fazer o que eles estavam habituados a fazer: orar. Era levado, portanto, um homem coxo de nascença,
o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa. Eu acho a Bíblia tão incrível em seus contrassensos. Existia uma porta que se chamava Formosa, mas diante da porta que era formosa, se pôs um coxo para pedir esmola. E muito provavelmente aqueles que eram religiosos e passavam por aquele lugar nem olhavam para aquele coxo que estava ali. E a Bíblia vai dizer que inclusive o objetivo daquele coxo estar naquela porta era para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Olha só que poderoso isso aqui, o que é o poder de um homem cheio do Espírito Santo. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Isso é avivamento. Pastor Marcos, eu não sei porque vocês têm uma cadeira de rodas ali, mas desde que eu cheguei nesse lugar hoje cedo, eu olhei para aquela cadeira de rodas e eu sinto o Senhor renovando sobre essa congregação uma nova unção de cura. Eu sinto o Senhor liberando sobre esse lugar uma unção de cura. Eu não sei porque aquela cadeira está ali, mas eu lembro, eu pus a mão nela ali e comecei a falar a Deus, e tinha a ver com o que eu ia compartilhar hoje. Eu falei: Deus, se o Senhor quer fazer algo nesse lugar, libere essa unção. E a Bíblia diz no verso 7: tomando pela mão direita, levantou imediatamente aos seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. No verso 9: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Um milagre muito grande aconteceu, e milagres são visíveis num pleno avivamento. Só que Pedro aqui vai começar um discurso, que é um discurso que me parece não combinar muito com um pós-milagre. Imaginemos que nós estejamos aqui, todos nós reunidos, uma pessoa de cadeira de roda entra aqui, pastor Marcelo está aqui orando, e ele põe a mão, e o cadeirante simplesmente, do nada, pula e sai andando, sabendo todos nós que ele nunca conseguiu andar. Se nós tivéssemos a oportunidade de pregar uma palavra depois disso, qual seria a palavra? Seria uma palavra de fé. Deus fará mais milagres, Deus fará mais sinais, Deus fará mais maravilhas, Deus fará mais. Esse é o ambiente, é o seu tempo. Mas essa não foi a pregação de Pedro. A gente vai ver no verso 11 e seguintes, que quando Pedro tem a atenção de todo o povo, sabe o que ele faz? Ele aponta para Cristo e diz: arrependam-se. Avivamento não é milagre, avivamento é relacionamento. Avivamento é ser trazido de volta para perto. Cara, Deus pode encher a minha conta bancária, Deus pode trazer cura, sinais, maravilhas, prodígios, como já aconteceu inúmeras vezes na história. Mas não negligencie uma das partes principais e mais importantes do avivamento, que é o arrependimento. E aí então, não vou ler com vocês para a gente poder ser mais breve. No verso 19, então, o apóstolo
apóstolo Pedro diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas. Existe uma ligação entre arrependimento e refrigério, arrependimento e perdão de pecados, sabe? E eu sei que nessa semana, muito provavelmente eu e você, eu também estou fazendo isso. Nós estamos orando por avivamento e orando por milagres, por sinais, por bênçãos, por coisas incríveis. E eu sei que é muito comum nós falarmos que o avivamento começa com arrependimento. Isso é uma verdade. Mas o arrependimento, ele é a primeira visitação do Espírito. É o primeiro momento em que Deus toca a humanidade. Meu texto predileto de muito longe, Elias, na Bíblia, é o capítulo 5 do livro de Romanos. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a prova do amor de Deus. Vou só parar aqui. Não sei quantos aqui tem filho, mas eu e Carol temos uma menina, a Ruth. E como eu provo meu amor pela Ruth? Eu provo meu amor pela Ruth de diversas formas. Inclusive estando disposto a comprar um cachorro para ela, mesmo não gostando de cachorro. Sim, Jesus. Sei lá, bem, se ele Mas a prova do meu amor pela Ruth não é só isso. É tão grande que eu não consigo, por exemplo, odiar a Ruth quando ela é. Esses dias para trás, a Ruth fez uma coisa que eu desgostei muito. E eu estava pronto a corrigir. E quando eu cheguei no quarto dela para falar com ela, ela virou para mim e falou: papai, me perdoa. Eu falei: você está arrependida? Estou. Então tá bom, papai te perdoa. Não era algo tão grave que eu deveria corrigir mesmo assim. Era algo que tinha me deixado chateado. E eu resolvi perdoar. E a Bíblia vai dizer que a prova do amor de Deus é ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Veja só que revelação maravilhosa da Bíblia. A prova do amor de Deus não é quando você ora. Deus não prova o seu amor quando você jejua. Deus não prova o seu amor quando você faz tudo certo. Deus não prova o seu amor quando você é um excelente filho. Ele prova o seu amor sendo capaz de amá-lo na pior circunstância que você pode estar. Ele amou a mim e a você quando nós não tínhamos nada para oferecer para ele. Mas o raciocínio de Paulo não termina aí. Ele diz: quanto mais agora, tendo sido justificados pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu te falar um negócio. É uma tendência natural nossa achar que Deus ama mais o novo convertido do que os velhos convertidos. Mas essa não é a verdade do Evangelho. Jesus não parou de te amar. Deus não parou de amar você. Porque agora sobre mim e sobre você foi derramado o sangue carmesim do Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você: quanto mais agora você tendo sido justificado, tendo sido feito justiça de Deus, será salvo da ira. Seu caminho, irmão, irmã que está firme na fé,
treinando até ser expulso da igreja. Sabe, o seu caminho é um caminho de restauração. Jesus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu da minha casa. Deus não desistiu da minha história. Ele continua sendo fiel. E é interessante que quando a gente vê essa palavra do apóstolo Pedro, ele nos mostra duas janelas: a janela do arrependimento e a janela da conversão. Ele está dizendo para mim e para você: mude a sua mente. Cara, mas como nós vamos mudar a nossa mente? Como vai acontecer? O termo em grego para mudança de mente, esse arrependimento é metanoia. Mudança de mente é você ser confrontado pelas verdades do Evangelho. E qual é a mudança de mente que Deus tem para mim e para você nessa noite? Você não é órfão. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que cuida. Tem um Deus que na primeira oportunidade que teve de se revelar a nós em Apocalipse, depois de assunto ao céu, ele se revelou ao apóstolo João dizendo: eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. As 7 estrelas são as 7 igrejas. O que ele está dizendo para mim e para você: eu tenho controle da história da minha igreja na minha própria mão. Eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu não estou ausente da realidade da minha igreja. Qual é a realidade, qual é a metanoia que precisa vir ao nosso coração e à nossa mente? Você não está fadado ao fracasso por andar sozinho, não. Deus te enviou o penhor da herança, chamado Paracletos. Paracletos é aquele que auxilia o Espírito Santo. A função do Espírito Santo primária não é trazer para você um peso de nada, nem do seu pecado, nem de nada. A função de acusador é do diabo. O Espírito Santo, ele é o Paracletos, aquele que ajuda. E quem precisa de ajuda senão aquele que está cansado? Quem precisa de ajuda senão aquele que está ferido? Quem precisa de ajuda senão aquele que está sem forças? O Espírito Santo é para você, querido. E essa é a metanoia que precisa haver sobre a sua mente. Se você não entender que tem uma janela diante de você, uma janela de visitação do céu, ele está dizendo: se arrependa do que você tem pensado sobre ele. Que você foi abandonado, que você foi esquecido. Se arrependa. Foi isso que o apóstolo Pedro disse na sua pregação: ele é o Cristo. E é interessante que ele vai dizer no verso 13 que eu não li: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Ele está dizendo: vocês precisam conhecer Jesus. O caráter de Jesus. Tem uma música que o Tama canta, que é muito linda, que fala assim: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. E nós estávamos cantando essa música na cela esses dias, e eu estava dizendo para o Senhor: qual a beleza? Qual a beleza do seu caráter? Qual a beleza da sua obra? O que eu ainda não consegui perceber no Senhor, o que eu ainda não consegui ver, para olhar para o Senhor e para dizer: eu quero isso, eu quero ser transformado à sua imagem. É isso. Pedro então fala: arrependei-vos. E a segunda coisa, convertei-vos. São coisas diferentes. Arrepender é na mente,
Converter é no caminho. Não adianta você querer mudar o seu caminho se você não mudou sua mente. Se você continua com o sentimento de órfão, o seu caminho vai ser caminho de órfão. Eu lembro que Carol teve uma estação na igreja local que a gente falou muito sobre. Carol falou muito, ensinou muitas crianças sobre ser filho de Deus. Ser filho de Deus. E ela falava na minha estação: se alguém um dia chegar para você e falar, você é burro. Você está rindo, né, Aguinaldo? O Aguinaldo presenciou isso muito, ensinando as crianças. Você vai dizer, eu não sou burro, eu sou filho de Deus. E um dia eu fiz o teatro do encontro. Era encontro, acho que era encontro. E eu vesti, né, com toda a reverência do mundo de Jesus. E aí chegou uma menina para mim, ela ajoelhou diante de mim e falou assim para mim: Jesus, manda o que o Senhor quiser que eu vou fazer. E eu falei: uau, que doideira. Eu falei: não, eu só quero que você desfrute da festa, porque tem a festa do rei, que tem guloseima, tem pipoca, tem um monte de coisa legal. Se a sua criança não foi a Campa Kids, envie ela vai ser tocada pelo Senhor. E aí ela estava lá: eu quero só que você desfrute. Aí ela virou para mim e falou assim: me chama de burra. Não vou fazer isso. Me chama de burra. Eu não vou fazer isso. Me chama de burra. Aí ele falou, baixinho, alguém não ouvir, depois não entendeu o contexto. Aí ela falou assim: eu sou filha amada. Nós rimos de uma coisa tão simples, mas o mundo está falando tantas coisas para você: que você é falido, que você é um fracasso, que você é um crente sem vergonha, que a sua vida não vai dar certo. É a hora de você levantar e dizer: eu não sou órfão, eu sou filho amado. Nós precisamos nos converter dos nossos caminhos. É um toque do céu. Duas promessas que nos são dadas é que quando isso acontece, o apóstolo Pedro vai dizer: chega sobre nós perdão dos pecados e tempo de refrigério. Arrependimento é uma chave que o céu está entregando para que nós possamos abrir duas portas: a porta do perdão e a porta do refrigério. Sabe, Deus, eu sinto que o Senhor deseja fazer isso em nós. É uma obra plena do Espírito, única e exclusivamente do Espírito. E eu quero rapidamente falar para vocês alguns textos que eu queria que ficassem gravados no seu coração, se isso for possível, mas que são textos que me ajudam a me lembrar quando eu estou saindo do caminho para pedir: eu preciso de um toque. Tem uma canção que ela fala assim: pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo. Essa é a vida do crente. Pois se hoje me toca, se hoje o Senhor me der a graça de encontrar arrependimento dos meus pecados, amanhã eu preciso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É uma obra celestial divina, que não é fruto da minha escolha, da minha esforço,
da minha predisposição. Eu quero ler alguns textos que ficam muito claros isso. Romanos capítulo 2, verso 4. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4. Atos capítulo 11, verso 18. Deus concedeu também aos gentios um arrependimento para a vida. Por que Deus nos dá o dom divino de nos arrepender? Porque Ele quer nos compartilhar vida. Arrependimento não é para expor, arrependimento não é para trazer condenação, arrependimento não é para fazer você se sentir culpado, pesado o resto da sua vida. Arrependimento é para quê? É para te dar a liberdade de viver a vida que Deus sonhou eu e você para vivermos. São as algemas sendo quebradas. 2 Timóteo capítulo 2, verso 25. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Sem arrependimento, sem essa chave do céu, nós sequer podemos conhecer a verdade. Quem é a verdade? É o próprio Cristo. É isso que Pedro estava dizendo. Olha, se você não entender que essa é uma chave do céu, você não pode conhecer a Cristo. João capítulo 16, verso 8. Que eu já li para vocês. E o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, pode ser que você, meu irmão, minha irmã querida, esteja se sentindo incomodado, às vezes percebendo que está longe, sem aquela vontade de participar da célula. Sabe, chega domingo e você fala, nossa, tem que ir para o culto de novo. Sabe, você pode até ter convencimento na sua mente que você precisa ajustar a rota. A Bíblia nos diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. E eu acho tão incrível que pode ser que o seu coração, assim como o meu, enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, eu estava no carro, orando, e eu comecei a pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados e me arrepender de coisas que eu estava vivendo. E eu comecei a dizer para o Senhor, graças a Deus que isso não começou em mim, Flávio. Porque se tivesse começado em mim, rapidamente morreria. Ainda bem que isso começou no Senhor, que é fiel para completar toda a obra. De glória em glória, me levar à estatura de varão perfeito como o Senhor é. Sabe? E eu não quero que, nós vamos ter um tempo para orar, eu não quero que esse momento seja para você uma parte pesada do processo. Sabe, que não seja para você o lugar da vergonha, o lugar da exposição, algo para ser evitado, para ser empurrado. Mas sabe, eu queria que para você ficasse como uma dádiva, uma oportunidade que Deus está te dando e me dando, um privilégio de encontrar alívio. E eu queria, antes de terminar, te contar uma ilustração que, engraçado, pastor, eu estava orando, meditando sobre isso, e a Carol me contou uma história, uma época, quando a gente estava namorando, e uma vez que ela pegou um ônibus errado, não estava acostumada a pegar ônibus, pegou o ônibus errado, foi parar num lugar que ela não conhecia. E o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração, não sei porque me trouxe a lembrança disso, amor. E eu queria ilustrar essa verdade com uma historinha. Eu queria que você imaginasse um adolescente que todos os dias volta da escola porque o pai vai buscá-lo. Dia após dia, o pai aparece na porta, o menino entra,
E o pai leva até em casa. Mas num determinado dia o pai manda uma mensagem para a escola. Diz: olha, avisa o meu filho que hoje eu fiquei preso no trabalho, não poderei buscá-lo. Ele tem dinheiro na carteira. Fala para ele pegar o ônibus tal e ir até a nossa casa. Já é um adolescente, já sabe bem se portar. O menino, que é um menino obediente, vai até o ponto, faz umas perguntas rápidas, pergunta qual é o ônibus, acha que entendeu. No primeiro ônibus que passa, ele sobe no ônibus, paga e senta. No começo ele olha para fora, ele vê umas casas conhecidas, uns comércios que ele conhece, algumas árvores. Mas à medida que os minutos passam, ele começa a ver que aquele cenário já não é mais tão conhecido. Ele começa a olhar e ver que as casas já não são conhecidas, os nomes das ruas já não dizem nada para ele. Em determinado momento ele chega à conclusão que ele não faz a menor ideia de onde ele está. Ele está dentro de um ônibus e não sabe para onde ele vai, nem onde ele está. A primeira coisa que aconteceu no coração daquele menino foi que ele começou a ficar angustiado. Ele sabia qual era o destino dele? Era voltar para casa. Ele estava voltando para o destino dele? Provavelmente não. Ele errou o caminho. O coração dele, portanto, começa a ficar angustiado. Ele fica com medo. Muitas coisas começam a passar na mente dele. Ele pode até falar: não faço ideia de onde eu estou. Eu sei que eu estou indo, mas não estou indo para o destino. De repente o ônibus para num semáforo e num olhar despretensioso ele olha pela janela e vê um rosto conhecido. É um amigo do pai dele. Ele olha e fala: não é possível, é um amigo do meu pai. Naquele momento o menino para e pensa: será que eu grito aqui e falo para o ônibus para eu poder descer agora? Será que eu grito aqui e falo: motorista, para, deixa eu descer? Ou será que eu fico com vergonha e continuo indo no caminho para ver onde vai dar? O menino reconheceu a oportunidade. Gritou o motorista: motorista, eu vou parar e vou descer. As portas se abrem, ele desce correndo, abraça o amigo do pai e fala: eu estou perdido, me leva para casa. O amigo do pai diz: claro, entra aqui, entra no meu carro, eu vou te levar até a sua casa. Aquele amigo em compaixão leva de volta o menino para o seu destino. Agora pense comigo. Sei que é uma ilustração besta, mas aquele menino podia ter ficado com vergonha de erguer a sua mão, gritar ao motorista e dizer: oi, eu reconheci que eu estou indo para o caminho errado. Motorista, me deixa descer desse ônibus. Eu reconheci, tem uma pessoa conhecida aqui perto, que está passando, é a minha janela de oportunidade. Se esse ônibus sair daqui, eu posso ir para um lugar que eu não conheço, deixa eu descer agora. Ele desce correndo e encontra o amigo do pai. Ele podia ter vergonha também de admitir, inclusive, para o amigo do pai. Será que ele vai contar para o meu pai e dizer: olha, seu filho não olhou direito para onde que ele tinha que ir, não olhou o número do ônibus direito? Aquele menino venceu um monte de coisa, um monte de vergonha, um monte de condenação, para dizer: eu estou determinado a voltar para o caminho do destino. Sabe, se você acha que o constrangimento que aquele menino sofreu é maior do que o alívio de sentar dentro daquele carro e ter a certeza que ele estava voltando para casa, você está enganado.
qualquer sentimento de vergonha que você possa ter neste momento é infinitamente inferior ao sentimento que você pode ter de sentar dentro de casa e dizer: eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para o destino. O Espírito está aqui hoje. Eu sei que você conhece Ele. Eu tenho o hábito de fazer algo quando eu sinto o Senhor. Um dia desse, a minha mulher me mandou comprar saco de plástico no BH Supermercado. E eu falei: eu estou tão fit que eu vou correr. Eu pus um fone de ouvido. Eu comecei a correr. Eu só não esperava que eu encontraria o Senhor no meio do caminho. E eu comecei a chorar. E a vontade que eu tinha era de me ajoelhar no chão, no meio da rua, e me prostrar diante dele. E falei: eu reconheço que o Senhor está aqui. Me leva de volta para casa. Eu não fiz isso. Eu fiquei com vergonha, eu fui corajoso para mim. Mas eu faço algo no meu espírito quando eu reconheço a presença do Senhor. Normalmente eu falo no meu espírito, eu digo: Senhor, eu reconheço que o Senhor está aqui. Eu reconheço a Sua presença, eu honro a Sua presença. Eu prostro nele, eu me prostro diante da Sua presença. Eu me rendo diante da Sua presença. Sabe, pode ser hoje o dia que você vai reconhecer que você está no ônibus errado. Em alguma área da sua vida. Às vezes você achou que sabia como era o caminho, a solução. Mas o Senhor hoje Ele está te dando uma oportunidade. Quero chamar os irmãos do louvor, eu quero que você continue nos adorar. Sabe, se tem algo que você está sentindo no seu coração hoje, se o Espírito do Senhor está trazendo à sua memória algum pecado, algum caminho errado, alguma área que você se acostumou a andar longe, sabe, não endureça. Não fuja para distrações. Não empurre para morrer. Sabe assim, eu quero te conduzir a uma oração. Você deveria falar assim para o Senhor: Senhor, obrigado por não me deixar confortável no ônibus errado. Sabe aquele pastor Marcelo que a gente fala de não saber pecar gostoso? É um privilégio que só nós temos de receber um toque do Espírito hoje e amanhã de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo um toque do Espírito em nós. Sabe, você deveria dizer para o Senhor: obrigado por me trazer isso ao coração, por me mostrar que eu estou longe. Hoje eu quero descer desse caminho, deixar o Senhor me levar de volta para casa. Sabe, em vez de nós termos uma semana de avivamento só para orar por sinais, fogos, dons, crescimento, bênçãos financeiras, isso tudo é muito precioso. Mas que nós possamos pedir juntos: Senhor, dá-nos o dom do arrependimento. Pastor, eu posso pedir uma coisa? Queria que nós apagássemos as luzes, se possível. Eu não quero te convidar aqui vir na frente. Você pode ficar do jeito que você está. Mas se você sentir no seu coração o Espírito tocando em você, se às vezes você quiser se espelhar no seu lugar, se você quiser se ajoelhar no seu lugar,
Considera e olha para a nossa pobreza. O nosso dinheiro tem ido para a mão de estranhos. As nossas casas têm sido colocadas nas mãos de estrangeiros. Temos nos prostrados e sendo órfãos. Já não temos pais, já não temos mães. A nossa água, por dinheiro a bebemos. Por preço vemos a nossa lei. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. E nós estamos exaustos. E não temos descanso. Nós estamos submetidos aos egípcios, aos assírios. Os nossos pais estão pecando contra o Senhor. Nós estamos sendo castigados pelas iniquidades. Os escravos estão dominando sobre nós. E não há ninguém que nos livre das suas mãos. Os príncipes nossos foram enforcados. As faces dos velhos foram reverenciadas. Os jovens estão sendo mortos. Os meninos estão tropeçando. Os anciãos já não se assentam na porta. E os jovens já não cantam. Cessou o júbilo do nosso coração. E converteu-se em lamentações a nossa dança. A nossa coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque nós pecamos. Ai de nós, porque nós pecamos. Mas o Senhor Deus reina eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Porque o Senhor se esqueceria de nós para sempre. Porque o Senhor nos desampararia. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como anteriormente. O Senhor fará de novo. 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 Levanta o pastor. O Senhor fará de novo. Começa a orar nessa hora. Sabe, eu quero que você tire esse momento. Nós já estamos quase terminando. Tire esse momento para dizer para o Senhor o que você precisa dizer. Às vezes coisas que você nunca teve coragem. Às vezes se você precisar, os pastores estão aqui, se você às vezes precisar de uma oração, de falar algo, de externar o seu coração,
nós aceitamos.